O livro de Levítico é talvez um dos livros, pelo menos para os cristãos, mais difícil de ser lido e, por conta disso, talvez um dos livros mais difíceis de serem compreendidos. Mas o livro de Levítico, não por acaso, ele se encontra na parte central do Pentateuco, de tal modo, então, que ele é reputado para os judeus como o principal livro. Inclusive, as crianças, elas são incentivadas, elas são iniciadas no Pentateuco justamente através do livro de Levítico. No cristianismo, se olha, digamos assim, com uma certa estranheza para o livro de Levítico, justamente porque ele é cheio de prescrições, e prescrições que são extremamente minuciosas, detalhadas. E são prescrições que os judeus até hoje levam muito a sério. E aí, na história do cristianismo, o livro precisou até ser lido metaforicamente, de maneira simbólica. Mas esse livro, ele tem como um refrão que aparece especialmente lá no meio do livro: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E quando, lá na primeira carta de Pedro, quer elencar a maneira como o cristão deve se comportar na sociedade, repete justamente esse versículo: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E na primeira parte do livro de Levítico se fala acerca dos sacrifícios. E aqui vem um outro conceito que é muito mal compreendido. Geralmente, quando se fala de sacrifício, nós entendemos tão somente algo que é penoso, do qual nós não gostaríamos de fazer e que envolve tão somente, pelo menos quando se olha para Levítico, um mero, entre aspas, um mero ritual que deve ser seguido. De fato, se você entende como um ritual que você deve seguir apenas, entre aspas, mecanicamente, você acabou compreendendo de maneira inadequada o livro de Levítico. Porque já aqui, no Antigo Testamento, não era essa a proposta. A ideia do sacrifício, primeiro, é de oferta, que no hebraico é korban, que vem de um radical que significa se aproximar. Portanto, o livro procura ensinar que o mais importante é que nós possamos nos aproximar de Deus e não ter em mente um Deus distante que não deseja se aproximar de nós. Então, o livro mostra que não é Deus que está longe dos seres humanos. Cabe a cada um de nós tomar a iniciativa de nos aproximar de Deus. Esse é o sentido da oferta, muito mais do que a ideia corriqueira de sacrifício. E uma outra coisa que cai na percepção popular é que parece que existe apenas um único tipo de oferta ou um único tipo de sacrifício. E, na verdade, são 5, em que a oferta, o sacrifício pelo pecado, que é apenas um deles. E na lista dos 5 tipos de ofertas que são prescritos aqui, é colocado em primeiro lugar o holocausto. O holocausto, ele é concebido como o sacrifício perfeito. Isso porque, primeiro, ele tinha que ser oferecido de maneira espontânea. Ninguém poderia ser constrangido, coagido, forçado a oferecer um holocausto. Tinha que ser
totalmente voluntário. Da mesma maneira que a nossa adoração precisa ser voluntária. Como nós acabamos de louvar, nós precisamos derramar o nosso coração, não porque alguém está nos forçando a isso, mas porque sentimos o Espírito Santo em nossa vida, que nos leva ao altar da adoração. E essa adoração, além de voluntária, ela precisa ser total. Por isso que o holocausto era um sacrifício que era totalmente queimado no altar, simbolizando exatamente isso, que nossa adoração precisa ser total. Deus, ele se compraz quando a nossa adoração não é pela metade, mas sim total entrega. Mas o Levítico, ele está preocupado em ensinar as pessoas como adorar. Não são apenas regras mecânicas, mas que você precisa compreender o simbolismo que está por trás, ou o ensinamento que se deseja. E é por isso que a descrição dos 5 sacrifícios, 5 ofertas, que vai até o capítulo 7, ele se divide em 2 partes desiguais. Na primeira, o que o ofertante precisa fazer, para depois, nos capítulos 6 e 7, o que compete ao sacerdote fazer. E isso é que nos chama a atenção. Ele vai falando dos sacrifícios, das ofertas, como o ofertante deve se comportar. Até o capítulo 5, início do capítulo 6. E depois, o que cabe ao sacerdote. Ou seja, na adoração, cada um de nós colabora com a sua parte. Nós não podemos depender do outro, mas cada um de nós precisa ter a disposição de adorar a Deus. Mas Levítico, ele compreende, reconhece que o sacerdote, ele tem uma responsabilidade. Que Deus abençoe.